E aí, terráqueos? Já vou abrir essa videoaula fazendo uma pergunta para você. Você por um acaso consegue ver que número é esse? Esse número aqui, ó. Se você falou que é 27, parabéns! Você é daltônico. O daltonismo, na verdade, é uma característica genética ligada ao sexo. Ele está presente no cromossomo X. Ele é de cunho recessivo. E se você quer entender um pouquinho mais sobre o daltonismo e sobre os tipos de herança, é só esperar a vinheta. Então, senhores, até agora todas as características que nós estudamos estavam relacionadas aos cromossomos autossômicos. A partir de agora, a gente vai estudar algumas características relacionadas aos cromossomos alossômicos, aos cromossomos sexuais. Lembrando, nós temos 44 cromossomos autossômicos. Para nascer um indivíduo do sexo feminino, ela deverá ser XX. E para nascer um indivíduo, um cara do sexo masculino, ele deverá ser XY. Aqui nessa imagem, temos um par de cromossomos. Quando eles estão juntos, nós chamamos de cromossomos homólogos. Um você recebeu do seu pai e o outro aqui você recebeu da sua mãe. E é interessante saber isso porque nem todos os cromossomos são homólogos. Agora dá uma olhada para esses cromossomos aqui. Um é bem maior que o outro. Esses aqui são os cromossomos alossômicos ou sexuais, chame como quiser. Eles são os cromossomos X e o Y. E primeira coisa que eu quero te falar é com relação aos nomes. O cromossomo X não se chama X porque simplesmente ele parece a letra X. E o Y não se chama Y simplesmente porque ele parece um X sem uma perninha lembrando o Y. Na verdade, quando ele foi descoberto, quando o cromossomo X foi descoberto, ainda não se sabia direito a sua função. E lá na matemática, quando a gente não sabe um determinado valor, a gente atribui a letra X. Foi o que fizeram quando descobriram esse cromossomo. Não sabiam qual era a função dele, então falaram: pô, bota X mesmo, X, bota o nome dele de X. E no caso do Y, ele foi descoberto depois do cromossomo X. E se tu reparar no alfabeto, a letra Y vem depois da letra X. Então, já que tu já sabe dos nomes, não vai ficar falando que é X e Y, simbora. Se você reparar, o cromossomo Y é menorzinho que o cromossomo X. E isso faz com que a porção que não está se pareando seja chamada de porção não homóloga. Ou seja, os genes que estão na porção não homóloga do cromossomo Y não vão ser alelos à porção não homóloga do cromossomo X. Agora, essa parte aqui em amarelo, ó, ela já vai ser homóloga. Aqui as informações... Errou! Aqui tem informações para a produção de algumas proteínas. Essas porções aqui, ó, possuem genes alelos. Aí você pode me perguntar, mas por que o cromossomo X é maior do que o Y? Simples. Ele é maior porque as mulheres precisam de muito mais genes do que os homens. Assim, as mulheres menstruam, elas engravidam, elas produzem leite. Logo, elas têm muito mais genes. Lembrando que a mulher tem que ser XX. Agora, toda vez que as características em questão estiverem presentes no cromossomo X, nós vamos dizer que a herança, que o padrão de herança é ligado ao sexo. Isso porque tanto o homem quanto a mulher vão possuir o cromossomo X. Caso a característica esteja presente só no cromossomo Y, dizemos que a herança é restrita ao sexo. Isso porque só os homens têm o cromossomo Y, por isso que é restrita aos homens. E a gente ainda tem também algumas características que, dependendo do sexo, a manifestação vai ser diferente, que é o caso da calvície. A calvície nos homens é diferente da calvície nas mulheres. Quando isso ocorre, a gente diz que a herança é influenciada
pelo sexo. Com relação aos cruzamentos, eles vão ser parecidos com aqueles cruzamentos que a gente faz na lei de Mendel, na primeira lei de Mendel. No momento da fecundação, podem ocorrer duas possibilidades. Assim, se o óvulo é fecundado por um espermatozoide que contém o cromossomo X, vai se originar um descendente com a constituição cromossômica XX. Aí vai ser do sexo feminino. Agora, se o óvulo é fecundado por um espermatozoide que tem o cromossomo Y, a constituição cromossômica do descendente vai ser XY, vai ser sexo masculino. Senhores, agora bora dar uma olhada no primeiro tipo de herança, herança ligada ao sexo. Como primeiro exemplo, temos o daltonismo. Muita gente acha que o daltonismo é simplesmente não enxergar verde, vermelho, mas não é bem assim. Primeiramente, existem três tipos de daltonismo. O tipo 1, no tipo 1, o indivíduo não consegue distinguir a cor púrpura da cor vermelha. Agora, já no tipo 2, o indivíduo ele vê o vermelho como se fosse verde. E no tipo 3, o cara não consegue distinguir o verde do vermelho. E, na verdade, vai ver as duas cores como tons avermelhados. Agora, o tipo 1, ele foge à regra. Ele é um tipo autossômico recessivo, que está nos cromossomos que não tem nada a ver com o cromossomo X e nem com o cromossomo Y. Os tipos 2 e 3 de daltonismo, eles sim são condicionados por genes que estão localizados no cromossomo X. A visão das cores, ela vai depender da presença de alguns pigmentos visuais que estão nas células da retina. As células que a gente dá o nome de cones. Essas células coloridas aqui, ó, na cor verdinha, cor vermelha, tem aqui o azul. Então, essa coloração é fantasia, tá? Não significa que as células possuem essas cores, não. É só para ilustrar mesmo. Agora, uma manha para tu. A palavra cone começa com C. C de house. Ah, falei inglês, né? C de casa. Então, elas são as células responsáveis pelas cores. Cores que também começam com letra C. C de cone, C de cor. Então, esses pigmentos são de três tipos diferentes e são sensíveis ao vermelho, ao verde e ao azul. Cada pigmento é produzido pela ação de um gene específico. Isso todo mundo sabe, isso daí é bem nítido. Como o cara daltônico possui um defeito, possui uma mutação no cromossomo X, esses pigmentos não são produzidos de forma correta. Logo, o daltônico fica incapaz de distinguir determinados padrões de cores. Agora, olhando para o quadrinho, nós temos uma coluna para as damas e uma coluna para os cavalheiros. Para uma mulher ser considerada daltônica, necessariamente ela deverá carregar alguns alelos defeituosos. Lembrando que para essa característica que é recessiva se manifestar, ela deverá aparecer, ela deverá estar em dose dupla. Então a mulher será XDzinho, XDzinho. Agora, se ela for XDzão e XDzão, ela vai ser considerada normal. E agora que pega. Quando a mulher é heterozigota, ou seja, XDzão, XDzinho, ela não é considerada daltônica. Beleza, ela é normal, porém ela é portadora. Por mais que ela não tenha doença, ela pode passar esse gene defeituoso, esse gene Dzinho, para frente, e dependendo do pai, ela pode ter um filho daltônico. Claro, o pai necessariamente terá que ser daltônico. No caso dos homens é um pouquinho diferente. O homem só tem um X e o gene defeituoso está no X. Então é aqui que vai dar caô, porque os homens recebem apenas um X. E se ele receber esse 1x sendo o cromossomo defeituoso, game over para ele. Ele vai ser daltônico. No caso da mulher, tem que ser em dose dupla. No caso dos homens, não. Como ele só tem um X e um Y, ele não vai ser chamado de heterozigoto ou homozigoto. Mas a gente tem um novo nome. Esse cara vai ser chamado de hemizigoto. Para o cara ser considerado normal, ele tem que possuir genótipo XDzão
Y. Nesse caso, não tem portador. Ou ele é ou ele não é daltônico. E um resumão. O homem hemizigoto XDzinho Y e a mulher homozigota recessiva XDzinho XDzinho são incapazes de distinguir verde e vermelho. Logo, eles são daltônicos. A mulher heterozigota, que no caso é XDzão XDzinho, é portadora e a mulher XDzão XDzão é normal. Uma outra característica ligada ao sexo e que costuma cair bastante nas provas é a hemofilia, que é na verdade uma doença também relacionada ao cromossomo X. No caso, o cara possui dificuldade, possui uma falha no sistema de coagulação sanguínea. Para o sangue coagular, são necessárias algumas interações, algumas reações que são mediadas, que são controladas por proteínas, que a gente chama de fatores de coagulação. Se o cara tem um defeito nessas proteínas, ele tem dificuldade na coagulação sanguínea. Se ele se machucar, o sangue começa a sair e demora muito a cicatrizar. Além disso, existe um outro tipo que é muito grave, um tipo de hemofilia que é bastante grave, que a gente chama de hemofilia A. Nesse caso, ela também é causada por uma deficiência num fator de coagulação, mas é num fator específico, chamado fator 8. O alelo normal do gene H produz o fator 8 funcional, e ele vai funcionar normalmente. Ele é dominante. Agora, o alelo mutante, o Hzinho, ele condiciona a ausência do fator 8. Logo, o cara vai ser hemofílico. Aqui é praticamente a mesma coisa do daltonismo. Assim, o padrão é o mesmo. Mulher, XHzão, XHzão é normal. Se ela for XHzão, XHzinho, ela é normal, portadora. E se ela for XHzinho, XHzinho, ela é hemofílica. No caso do homem, se for XHzão Y, ele vai ser normal. Se ele for XHzinho Y, esse cara vai ser hemofílico. Bora resolver esse cruzamento aqui, ó. O daltonismo é uma doença que se caracteriza pela incapacidade de distinguir entre as cores verde e vermelha. É uma doença ocasionada por um alelo de um gene localizado lá no cromossomo X. Em um casal que a mulher é heterozigota para o daltonismo e o marido é normal, a probabilidade de nascer um menino daltônico é... Então, senhores, primeira coisa, bora armar os genótipos. Ficaria mais ou menos assim, ó. XDzão, XDzinho, para a mulher, ela é portadora. XDzão, Y. Esse aqui é o cara, ele não é daltônico. O cruzamento vai se basear naquele tipo de cruzamento que a gente faz lá na primeira lei de Mendel. Se liga, setinha aqui, ó. XDzão, XDzão vai dar XDzão, XDzão. Agora, a outra setinha. XDzão com Y vai dar XDzão, Y. Agora, uma outra setinha aqui em cima, ó. XDzão com XDzinho vai dar XDzão, XDzinho. Essa mulher não é daltônica, desculpa, ela não é daltônica. E aqui, outra setinha, XDzinho, Y. Beleza. Agora, qual é a probabilidade de nascer um menino daltônico? Para ser daltônico, tem que ser aqui, ó, XDzinho e Y. Como eu estou falando de menino, eu vou meio que botar de lado aqui as meninas no caso e vou trabalhar com 50% para menino, nesse caso daltônico, e 50% aqui em cima, totalizando 100. Se eu mudar a pergunta, se eu perguntasse, por exemplo, probabilidade de nascer uma criança, não especifica o sexo, daltônica, aí sim, vai respeitar aquela regra antiga de 25% por quadrante. Então seria 25% daltônico. Como eu estou especificando sexo, aí não. Aqui eu tenho 100% e aqui eu também tenho 100%.
a probabilidade de nascer um menino daltônico, nesse caso aqui, será de 50%, ou 1/2. Aqui vai ser portadora. A mulher não vai ter a doença, mas pode passar o gene defeituoso à frente. Agora sim, probabilidade de nascer um menino também de 50%. Eu tenho aqui 1/2. Agora eu vou fazer aquela conta básica. Eu vou multiplicar em linha reta esse 1/2 com esse 1/2 e vou ter no total 1/4. Então a probabilidade de nascer um menino daltônico é de 1/4. Já aproveito para agradecer a presença de todo mundo. Não se esquece de dar aquela valorizada no profissional da educação. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os seus amigos para a gente poder entender um pouco mais sobre a biologia e ver como ela é uma linda. No mais, tudo de bom e tchau! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you